Tramas. Sala do trono do reino dos Minotauros. Ela ameaçou nos exterminar? Aquele humano ameaçou nos exterminar? O general Mualexius se enfureceu e bateu seu punho contra a parede de pedra. Muakrotiri permaneceu calmo e quieto enquanto o Minotauro maior se enfurecia. Um sentimento de alívio cresceu em seu peito pelo fato de Wardhi e Wardhigan terem mantido a calma coletiva quando os eventos do julgamento retornaram ao castelo. Eu não acredito, eu acredito que isso foi um aviso, não uma ameaça, só faz sentido, afinal, ela mora no oeste, não no leste, e ela falou da salvação vindo de sua direção, mais precisamente, eu a conheci, eu não acredito que ela nos ameaçaria pelo que está acontecendo agora. Muakrotiri raciocinou. Você tem certeza? A Ardhigan perguntou com trepidação na voz. Ela não estava olhando para eles. O príncipe e a princesa estavam brigando a alguns metros do trono, com apenas 1 ano de diferença. Eles tinham apenas 4 e 3 anos, respectivamente, e já mostravam que puxavam os pais. Ela viu sua paixão em sua filha, a princesa Mulin, e a mão firme de seu marido no príncipe Mufon. Akrotiri bufou em silêncio por alguns minutos desconfortáveis enquanto coçava a base da boca em pensamento. Eu digo que sim, ela não tem razão para nos odiar. Pelo que ouvimos, ela trata até nossos prisioneiros e guardas com respeito, mais interessada em converter nosso povo do que qualquer outra coisa. Eu me pergunto se... Ele parou de falar. Ela poderia ser uma encarnação do anjo de Kirill. O Ardhi disse com uma voz solene. No corpo de um humano? Quando isso já aconteceu? O general respondeu com desdém e bateu com o punho na mão aberta. Não, eu digo que devemos tratar isso como a ameaça que é. Enviar alguém para dar uma surra nela e ensinar a humana a não ir muito além de si mesma. O general Mualexius rangeu os dentes enquanto falava, e seus olhos ficaram vermelhos com o início de sua fúria berserker. Ele a retraiu, mas suas palavras tinham peso além de seu temperamento. Se ela realmente é o anjo de Kirill, então nem mesmo um dos nossos campeões poderia derrotá-la, não importa qual corpo contenha a alma. O Ardhi acrescentou em um tom mais razoável. Eu estava na plateia. Muakrotiri respondeu calmamente, ela recorreu à força do divino, ou eu sou um goblin maldito Kirill, qualquer campeão que enviarmos, só seria transformado em lama, e todos os melhores campeões estão na fronteira de qualquer maneira, lidando com os invasores ocasionais do Império Devor. Se ela vencer, perderemos armas valiosas e preciosas, se ela perder, não ganharemos nada. Exceto talvez um inimigo de seu senhor. Os olhos do Ardhi brilharam, e se isso fizesse do senhor dela um aliado? Marido? O Ardhigan perguntou. Você não pode estar pensando o que eu acho que você está pensando. Eu estou. Ele disse com grande tranquilidade, e seus conselheiros o encararam com grande expectativa. O Ardhi colocou as mãos em ambos os lados do corpo como se estivesse avaliando suas opções enquanto começava a falar no tom de voz baixo e sábio ao qual eles estavam acostumados. Ela deveria ser alojada na prisão de Kirakira para a conveniência do julgamento, mas, depois do que aconteceu, oferecerá algum conforto para ela ser colocada, longe disso. Recebemos uma série de petições para que ela seja movida, isolada. Proponho que a movamos para o extremo leste do nosso reino, a um posto avançado lá que está persistentemente ameaçado de ser invadido. Ele tem uma pequena prisão onde jogamos nosso corpo de penitentes. Jogue-a lá. Deixe as ordens abertas à interpretação, e o idiota incompetente pode até decidir jogá-la na luta com o resto deles. Se ela for o anjo de Kirill, ela cobrará um preço brutal dos invasores de Devor. Se ela não for o anjo de Kirill, então ela morre e é tudo culpa deles. Sem dúvida, o rei feiticeiro nos ajudaria alegremente a vingar sua filha, e mesmo que ela morra, se ela for tão feroz quanto você pensa que ela é, Muakrotiri, então ela ainda pode salvar muitos de nossos. Mualexius sentiu seus dedos ficarem tensos. Ela pode se defender e causar algumas baixas, mas enquanto eu ouço as histórias de seus excessos, tudo parece altamente exagerado. Um esquadrão de 10 que perde para 5 contará a história como se enfrentasse 500, um exército de 30.000 falará de sua derrota por um número igual, como se enfrentasse um exército de 100.000. Guerreiros de todos os tipos exagerarão para salvar suas reputações e seu orgulho. Ela pode ser poderosa para um
humano enfrentando humanos, ou até mesmo alguns criminosos subnutridos. Mas o que algo tão pequeno pode fazer contra a Homem-Esfera? Ele cerrou os dentes em frustração enquanto fazia a pergunta, e então fez outra, mesmo que ela pudesse, por que ela deveria? Somos nós que a estamos colocando em julgamento. O Ardhi bateu seus dedos carnudos no braço do trono e olhou para onde seus filhos ainda brigavam. Eles brincam, porque são crianças, não precisam ser ensinados a fazer isso, faz parte da natureza deles. Um peixe nada porque é um peixe, mesmo que você o tire do rio e o coloque em um tanque. Um guerreiro lutará porque é um guerreiro, mesmo que esteja em uma terra estrangeira. Se ela realmente for o anjo de Kirill, não teremos que perguntar a ela, só precisamos ficar fora do caminho enquanto ela faz o que faria naturalmente. Forton. Quando a população que assistia ao julgamento ouviu as coisas que o ex-funcionário da Academia de Quebradores em Wheaton falou, havia milhares de lábios ensanguentados enquanto elfos, e até mesmo alguns humanos, mordiam os lábios em uma raiva mal contida, mas ele se tornou um espetáculo à parte enquanto a visão se concentrava na resposta inesperada da Papa, os abafadores desesperados, a tentativa de tapar os ouvidos com as mãos acorrentadas que não conseguiam se espalhar o suficiente para bloquear a audição de ambos os ouvidos ao mesmo tempo. Seu desespero era palpável, mesmo enquanto a mulher demoníaca arrancava cada vez mais detalhes e exemplos da testemunha humana. Com as cabeças erguidas na grande praça aberta para as imagens e sons transmitidos pela complexa teia de magia, não havia um ouvido que não captasse o som estrondoso dela batendo a cabeça na mesa para tentar abafar tudo o que era forçada a reviver por trás de seus olhos ocultos. Quando a força atingiu o pavilhão e sua fúria uivante estava em plena exibição monstruosa, ameaçando esmagar aqueles ao seu redor enquanto ela voltava seu ódio e ira para a testemunha, a cidade ficou em silêncio. As enormes vistas projetadas mostravam a profundidade da fúria nos pontos vermelhos que dançavam na escuridão infinita que eram seus olhos. Quando Vanessa caiu e estalou os joelhos e uivou de dor repentina, ainda assim ninguém dentro da cidade que viu a cena sequer piscou. Ninguém fez um som, até que a ira foi focada em um ponto, e diante dos olhos da cidade, o disjuntor foi transformado em uma poça de sangue mutilado, osso e carne. Aurlie observou tudo da sacada e começou a dançar de alegria enquanto o destruidor morria, apenas para parar quando a Papa estendeu as mãos e previu desgraça e libertação, antes que a agonia em sua cabeça superasse a dor óbvia nas partes de seu corpo que já haviam sido dilaceradas, e ela caísse no que deve ter sido uma abençoada inconsciência. O barulho da cidade a atingiu como um trovão vindo de um céu claro. Ok, eles vão querer respostas, e não são os únicos. Aurlie pensou sombriamente, acho que preciso falar com minha irmã, sem dúvida ela vai fazer suas próprias perguntas. Lago Crescente. Bertra abaixou a cabeça envergonhada enquanto ouvia a cena se desenrolar, incapaz de olhar para cima para assistir. Seu rosto estava visivelmente refletido de volta para ela na bandeja de prata na mesa à sua frente, suas orelhas longas impossíveis de não notar. Ela estendeu a mão e as tocou. Minha humanidade, parece tão distante agora. Se aquele homem lá em cima pudesse fazer isso, ele faria isso comigo também. Eu sou uma elfa agora. Ele está falando sobre como ele quebraria eu, não. Algum outro infeliz sem nome. É como se o veneno tivesse um corpo e uma voz para falar. Como eu poderia ter defendido aquilo? Ela se perguntou com uma sensação de desgosto revirando na boca do estômago. Mas quando o barulho começou na mesa da Papa, então ela olhou para cima. Quando o disjuntor morreu, Inéia perdeu a consciência, e o caos tomou conta do pavilhão. Tudo o que ela conseguia sentir era uma mistura de vergonha, desgosto e alívio. Isso a deixou distraída ao extremo, tanto que ela perdeu a presença da pessoa perto dela até que ele colocou o braço em seu ombro. Você está bem? Perguntou a voz com simpatia. Ela olhou para a fonte do som e se viu olhando para um homem de constituição moderada, com uma orelha cortada e a outra intacta. Ele tinha o rosto angular de sua raça, mas, incomumente, ele tinha seu cabelo loiro cortado curto, sua voz era como a de um alaúde, e seus olhos tinham um tom dourado agradável que brilhava quando o sol batia em seu rosto. Oh, desculpe, sim, foi só que, ouvir tudo isso foi um pouco demais, ver tudo isso foi, pior, eu acho. Bertra respondeu humildemente. Posso me juntar a você? Ele perguntou.
e ela gesticulou entorpecida para o assento à sua frente. Enquanto ele se sentava, ele falou: "Eu entendo." Ele apontou para a orelha esquerda ainda mutilada. Ele tinha uma voz gentil, e olhou para ela com uma simpatia tão duradoura que ela se perguntou que histórias eram mantidas entre as orelhas imperfeitas e perfeitas em sua cabeça. "Não, você não vai." Ela pensou entorpecida, mas exteriormente disse: "Ele teve o que merecia." "Sim, ele teve isso." O elfo disse enfaticamente. "Eu sou Bertra." Ela disse educadamente. "Lovin, Lovin da casa Alu." Ele disse com sua voz musical e estendeu a mão para ela. Bertra hesitou, mas pegou a arma depois de um momento e a retirou novamente após a breve saudação. "Posso lhe oferecer um pouco do meu chá?" Bertra perguntou quando o silêncio constrangedor começou, e acenou com a mão sobre a bandeja. "Eles me deram 2 xícaras por algum motivo." Lovin sorriu encantadoramente. "Eles sempre fazem isso aqui. Os donos que atendem esta área gostam de incentivar as pessoas a fazerem companhia umas às outras. É uma boa prática." Bertra sorriu fracamente. "Mas não estou muito afim de boa companhia agora. Fique sentado por sua conta e risco." Lovin balançou a cabeça. "Talvez não, mas quem está, depois disso? Honestamente, ainda é irreal para mim ter um campeão humano. Não é algo que imaginei 80 anos atrás, não é algo que imaginei 8 anos atrás, para falar a verdade." Bertra olhou para a orelha esquerda mutilada sem querer. "Imagino que não, mas depois dessa exibição, imagino se ela não estará perdida para nós." Ela virou a cabeça bruscamente quando ele tocou na orelha danificada. "Desculpe, eu não queria ficar encarando." Ela olhou para baixo e rapidamente serviu o chá e colocou a xícara na frente dele. "Está tudo bem, a maioria cura tudo. Eu escolhi fazer apenas uma parte, para não esquecer de ninguém. Eles não saíram como eu." Lovin comentou enquanto pegava o chá da frente dele. Depois de tomar um gole, ele acrescentou: "Não sei sobre ela, no entanto, matá-lo pode não ter ajudado a causa dela, mas, depois de tudo o que foi dito, quem sabe? Ninguém vai simpatizar com essa testemunha. Se histórias suficientes circularem sobre as coisas que ela viu, talvez ela atraia simpatia suficiente para ser libertada, ou pelo menos o suficiente para que meu salvador não seja condenado à morte." "Seu salvador?" Bertra perguntou. "Você foi um dos resgatados dela então?" Ele deu um sorriso amargo e sombrio. "Uma das fazendas ao redor de Wheaton. Eu nunca consegui agradecer a ela, nunca consegui falar com ela. Ela nunca me reconheceria se me visse, mas eu nunca vou esquecer aquele dia. Os orcs apareceram, me trouxeram para o exército dela, e eu estava livre, junto com o resto de nós. Sabe, eu administro a livraria na esquina daqui, tenho pegado as histórias de ex-escravos e as enviado para distribuição. Se essas histórias se espalharem, isso pode influenciar o destino dela, pois as pessoas verão os caminhos da teocracia como eles eram errados." Bertra sugeriu timidamente. Lovin franziu os lábios. "Não tenho talento para escrever." "Então deixe-me ajudá-lo. Venha à minha loja esta noite se tiver tempo, e eu lhe ajudarei a começar." Bertra propôs: "Eu até lhe darei um chá da noite se estiver cansado." Os cantos dos lábios de Lovin se ergueram levemente. "Eu aceito, se houver uma chance de ajudar. Devo a ela aceitar. Agradeço a ajuda, Bertra." Ela sentiu um choque percorrer seu corpo quando ele respondeu: "Ah, sim, claro, mas eu deveria voltar para a loja. Parece que o que eu vim ver acabou por hoje e não tenho ninguém para cuidar do lugar. Como você disse, te vejo esta noite. Não se importe com o chá, eu termino e pago por ele. Chamo de adiantamento para pagar por sua ajuda em escrever a história da minha vida na teocracia. Com minhas escassas habilidades, não é possível fazer isso sem um leitor beta habilidoso. Então, agradeço antecipadamente." Bertra deu-lhe um sorriso agradável, embora um tanto estranho, e se levantando da cadeira, ela saiu apressada enquanto Lovin acenava para se despedir atrás dela. Menova. Encontrar um prédio provou ser tão fácil quanto atravessar um portal. A pobreza pode ser uma coisa terrível, mas o lado positivo é que significa que posso adquirir o que preciso por um preço muito baixo, mesmo aqui. Ela pensou de forma prática enquanto andava de lote em lote na via principal. As estradas eram de paralelepípedos, mas baratas, e muitas pedras estavam faltando em seus devidos lugares.
deixando uma lacuna ocasional. Os prédios, da mesma forma, eram feitos principalmente de madeira, e novamente, em condições nada boas, os minotauros que ela viu tinham aparência vigorosa, mas mais de uma vez ela viu a aparência de alguém que viveu à beira da vida e da morte. Devo arquivar isso para mais tarde. Mas da fraqueza deles, trabalharei à vontade de Deus e forjarei força. Quando ela chegou a um prédio que parecia em um local favorável, um lote de esquina que ficava bem na borda externa da estrada, o pavilhão e uma praça aberta, que também estava vazia, convenientemente, um pensamento lhe ocorreu: uau, que diferença a liberdade faz! Alguns anos atrás, apenas alguns anos atrás, e eu não conseguia olhar para um estranho sem medo e ódio mal reprimido. Agora, eu posso revidar, eu posso matar, e eu posso olhar até mesmo essas feras poderosas nos olhos. Seus olhos se voltaram para o noroeste, em direção a Argland, depois que ela falou consigo mesma em voz baixa: Raymond, você ainda está preso aí? Eles te enforcaram? Provavelmente não, mas, você está bem? Suas correntes estão pesando levemente em você, por favor, fique bem, eu manterei minha promessa, encontrarei meu caminho até você novamente, e te tirarei de onde quer que esteja. Ela suprimiu um impulso de gritar para ele através das nações, e estendeu a mão firme para tirar a placa da porta anunciando o espaço para alugar ou vender, e entrou. Desleixado, sujo, vazio, cada palavra lhe ocorreu em rápida sucessão. Um velho minotauro com membros mais frágeis do que ela sabia que minotauros poderiam possuir, estava sentado sozinho em uma mesa lendo um livro. Um tufo de pelo cinza pendia abaixo de sua boca e seu corpo tremia levemente com o peso da idade sobre ele. Ele estava mais magro do que deveria. Não estava comendo bem. Ela supôs. Quando ele viu que era um elfo que entrou em seu estabelecimento, ele apenas o encarou. Olá? Ela perguntou, acenando com a mão na frente dela como se para chamar sua atenção. Isso o tirou do seu estupor. Desculpe, ele murmurou, nunca tive um elfo aqui. Isso é um problema, ela perguntou sem rodeios enquanto endireitava os ombros. Ele balançou a cabeça, só se você não estiver aqui para alugar o lugar. Ele respondeu, não estou. Ela respondeu com uma força brusca na voz. Então saia. Ele disse e apontou para a porta. Estou aqui para comprá-lo. Ela respondeu sem rodeios, ignorando as instruções dele. Ele apontou para a cadeira mal feita do outro lado de sua mesa mal feita. Então sente-se. Seu tom de voz não havia mudado nem um pouco, mas na luz fraca da vela que tremeluzia no prédio imundo, ela captou seus olhos. Havia um alargamento muito leve ali, um sinal que Nu havia aprendido a associar há muito tempo a um senso universal de ganância. Diga seu preço. Ela disse sem rodeios enquanto jogava sua mochila para longe e puxava o assento impetuosamente e o jogava ao redor até que ele deslizasse sob sua bunda descendente. Sua impetuosidade parecia ter sua atenção tanto quanto sua aparência bem vestida, e ele esfregou as peles cinzas enquanto a olhava de cima a baixo. Escala móvel de venda, eu diria, está tudo bem, esta é minha primeira impressão, não darei aos representantes do meu Deus uma reputação de mesquinhos. Um Deus mesquinho não é amado. Ela recitou mentalmente a lição sobre interagir com estranhos, e esperou pacientemente até que ele terminasse sua avaliação. Este é um ótimo lugar, ele comentou timidamente. Era quando as pessoas tinham dinheiro para gastar. Ela disse ironicamente. Isso calou, e ele abaixou a cabeça resignadamente. Comprar esse lote vai custar 7 platinas. Pegue 10 e está fechado. Ela respondeu. E os olhos dele se arregalaram mais do que antes enquanto ela começava a pegar suas moedas e jogá-las uma por uma na frente dele. Ele olhou das moedas para ela e de volta para ela, como se não entendesse o que tinha acontecido. Um símbolo de reverência para um velho em tempos difíceis. Generoso é meu Deus, tão generosos nós da justiça negra devemos ser, também, se não o envergonharemos, assim como ele nos abençoa, então devemos ser uma bênção para este mundo. Ela disse em piedosa reverência. Ele não discutiu enquanto varria as moedas da mesa para sua mão que esperava logo depois da borda. Então ele arrancou uma escritura e um chaveiro de bronze com algumas chaves de ferro baratas da gaveta e bateu os dois na frente de si. Ele mordeu o dedo e assinou seu nome com sangue. Preencha sua parte quando quiser, apenas rabisque sua marca ali como novo dono, e o lugar será seu. Ele disse com excitação mal contida. Para sua surpresa, Nua sacou uma faca do seu lado.
cortou o dedo na ponta, apertou-o levemente e rabiscou seu nome com sangue na frente dele. Tinta é mais fácil, mas, seu país, seus costumes. Ela disse respeitosamente. Esse respeito foi retribuído em sua expressão enquanto ele se levantava. Espero que você prospere aqui. Pensei que morreria aqui esperando que alguém quisesse a única coisa que me restava. Agora posso descansar tranquilo em meus últimos 2 ou 3 anos de vida. Se eu prosperar, meu Deus também prosperará. Se meu Deus prosperar, as pessoas aqui também prosperarão. A propósito, você sabe alguma coisa sobre os outros 3 lotes? Eu não vi ninguém usando-os, e se eu pudesse expandir um pouco este lugar depois que eu o consertar? Ela começou a dizer e então parou quando ele riu. O que é engraçado? Ela perguntou, curiosa. Você acabou de comprá-los, todos os 4 são meus, garota elfa. O lado direito de trás é o que passa por uma casa. O lado direito voltado para a praça costumava ser uma taverna. Este lugar costumava ser um escritório de registro de guilda, e o da esquerda era uma pequena pousada. Você pensou que estava comprando este lugar miserável? Não, construa o que quiser, mas se comprar mais, leia a escritura da próxima vez. Ele riu dela novamente, mas gentilmente o suficiente enquanto acenava para se despedir e saía. Ela estava se espreguiçando enquanto se levantava e então bateu palmas e as esfregou ansiosamente. Ok, preciso trazer artesãos aqui para consertar este lugar. Gostaria de empregar moradores locais se puder. Posso transformar tudo em um templo, mas vou precisar de pedras adequadas e outros materiais. Droga! Quero requisitar um portal, mas talvez eu tenha que pegar carona no próximo oficial para trazer suprimentos. Ok, isso pode ser mais difícil do que eu pensava. Enquanto ela ponderava sobre tudo o que teria que fazer para estabelecer o primeiro templo para o rei feiticeiro no reino Minotauro, seus ouvidos sensíveis captaram o som de gritos do pavilhão. Seu coração batia forte no peito, mas ela não se encolheu. Seus ouvidos lhe disseram que ninguém estava fugindo do som. Ela pegou suas chaves e saiu correndo pela porta. Havia silêncio entre aqueles ao seu redor. Os minotauros da cidade de Menova não pareciam saber o que fazer diante do som inesperado do caos próximo. Seus olhos afiados de elfo lhe disseram que ninguém estava fugindo para longe do caos também. O que significa que eles provavelmente não podem correr. E eu também não ouço nenhuma luta. Eu conheço apenas uma força no mundo que pode causar uma experiência como essa em grandes números. Ou ele está aqui, ou sua voz está. Ela não precisava correr. E ela nem mesmo olhou para trás para onde suas mercadorias estavam no prédio destrancado. A batida em seu coração lhe disse que isso era importante demais para perder. Então ela correu pela pequena área aberta e atravessou a rua até a entrada, e viu, logo além do alcance da terrível pressão, as cabeças abaixadas e os corpos trêmulos enquanto os sentados tentavam resistir ao irresistível, e uma figura familiar soltou a raiva, e lentamente a levou a um ponto, liberando a pressão das massas e matando um humano muito infeliz. Você? Ela proferiu enquanto a lembrança daqueles olhos terríveis se avolumava, a maneira como Neia olhou para Raymond pela primeira vez, a promessa de morte, a fúria que ela prometeu desencadear ao mostrar Vemarca a eles. Nua se lembrou da crescente pena que sentiu pela mulher, e ao mesmo tempo, o medo de se tornar muito parecida com ela se não aprendesse a deixar de lado seu próprio passado. E sua admiração por sua vontade e a glória do Senhor que agora compartilhavam, tudo veio e foi em um instante, o intervalo de um único grito, e então passou e outro desjuntor foi apagado de seu mundo. As batidas de seu coração só aumentaram e seu peito subia e descia cada vez mais rápido devido à excitação. Calma, idiota, você sabia que o julgamento estava aqui, não pode se surpreender. Nua esfregou a bochecha pensativamente enquanto as memórias seguiam seu curso, mas quando as palavras ameaçadoras da profecia saíram dos lábios da paladina negra, ela teve outro pensamento com o qual não havia sonhado no dia anterior. Seja lá o que for, eu sei disso. Devo reunir não apenas seguidores para meu Deus, devo forjá-los em um exército, melhor requisitar algumas armas dos templos do Império também, junto com o carregamento de pedras. Acho que vamos precisar delas algum dia. Nua mordeu o lábio e se afastou lentamente da saída e retornou aos seus bens.